não deu tempo da gente concluir esse estudo sobre transformação moral. A gente passou por esse capítulo aqui, na parte 1, necessidade de transformação moral, nesse roteiro 4 do módulo 3 do livro 4 do estudo aprofundado da doutrina espírita. O objetivo é destacar a importância da transformação moral e identificar as atitudes que concorrem para a melhoria evolutiva do ser humano, né? Então, a gente passou por essa primeira parte aqui, falando sobre mudança, sobre esses subsídios todos, a importância da melhoria espiritual. A gente chegou a essa conclusão aqui, né, de que a humanidade descobre que precisa mudar quando o que ele vive já não satisfaz mais, né? Ele sai daquela coisa do pão, pão, queijo, queijo, aquela coisa da plataforma horizontal, da materialidade, onde as necessidades instintivas do alimento, da reprodução, do controle do outro, desenvolvimento exclusivo, ela torna-se insatisfatório, né? Você não está mais satisfeito com aquilo ali, você quer algo mais. E esse algo mais, você passa por essa questão da sua vontade de ser vacilante, entre fazer, não fazer, querer e não querer, um processo de transformação natural, né? Eu quero este caminho, eu quero a porta larga, eu quero a porta estreita. Qual é essa luta permanente do homem velho que existe dentro de cada um de nós. Então, é aquele ser que já conhece a luz, mas que ainda permanece caminhando nas sombras, digamos assim, pelos seus vícios, pelas suas paixões, do espírito antigo que habita dentro de cada um de nós. Então, esse processo de transformação moral, em última análise, é o grande esforço da humanidade. E todo o esforço pedagógico das religiões é nesse sentido, é no sentido da transformação moral. Se você pegar o discurso do profeta, o sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala da transformação moral do ser. Ele fala do homem que está nas sombras e que precisa ir para a luz. O Jesus, quando nos anuncia o reino dos céus, ele anuncia dizendo: vós que estáis em sombras, vós que estáis sentados nas sombras, arrependei-vos, porque eu venho para pregar o reino dos céus. Então, Jesus vem nos alertar sobre a necessidade de sair do mundo materializado e olhar para as coisas do espírito. Essa é a transformação moral. E transformação moral, como a gente dizia, não se faz apenas com conhecimento. Conhecimento é a primeira etapa de convencimento, mas a segunda etapa, e mais importante, é a transformação moral do ser. É a evolução moral do ser. Então, hoje, a gente já pode dizer que somos uma sociedade cientificamente evoluída, mas moralmente ainda não desenvolvida, digamos assim. É por isso que estamos nesse processo de transição planetária, onde a Terra deixará de ser um mundo de expiações e provas e passará a ser um mundo de regeneração. Característica do mundo de regeneração: os espíritos que morarão, que habitarão, que permanecerão nesta morada, serão espíritos preponderantemente ligados às coisas do espírito, em detrimento das coisas da matéria. Ou seja, é mais espírito e menos matéria. Então, são mais as virtudes e menos os defeitos. Então, essa é a nossa transição. Esse é o nosso desafio da transformação. Fazer, não fazer. Querer, não querer. E na raiz de tudo isso, a gente sabe que mudar não é fácil. Essa figurinha que a gente colocou aqui. Quem quer mudança? Todo mundo quer mudar. Né? Agora, quem quer mudar? Todo mundo baixa a mão, né? Todo mundo está na zona de conforto. Eu vou mudar para quê, né? Então, na dúvida, eu fico do jeito que estou, digamos assim, né? A gente, muitas vezes, prefere os prazeres da carne e fica preso a eles, né? A gente ainda não renuncia tudo isso, né? Então, a importância da melhoria espiritual, a gente já passou, quando ele diz que nesse momento a pessoa está disposta a sacrificar-se, transformar-se,
ainda que sob o peso de provações ou desafios. Você já decide que quer mudar, né? O indivíduo torna-se mais tolerante, aprende a perdoar, revela-se mais solidário e fraterno, vigia mais a si do que ao outro. Ou seja, você começa a passar por um processo de transformação. Procura seguir o preceito evangélico, porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu, né? Então, você começa no seu processo de mudança. Você começa a entender o outro, você começa a entender a limitação do outro, você começa a não cobrar o que o outro não pode dar. Então, é um processo de ressignificação na sua vida, né? E aí a gente entra na parte de hoje, que a gente parou na semana passada, que aí a gente já começa com esse desafio de mudar, onde um fundamental catalisador para isso é a força de vontade, né? Para essa mudança, a gente precisa dessa força de vontade, né? Então, isso aqui é uma mensagem que diz o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da lúcida consciência, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, a memória, né, Carlos, que a gente estava conversando agora há pouco, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. E, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade, né? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza nos assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, esse aspecto da vontade, desta força de vontade, é esse dínamo propulsor que direciona a cada um de nós a decidir sair das sombras para a luz. É o caminho que cada um vai decidir, porque é como ele diz aqui: desejo, inteligência, imaginação, memória. Tudo isso está ao nosso dispor.
mas tem o gabinete da vontade, que é quem deve direcionar todos esses esforços para o homem novo, para o homem transformado, para o homem que herdará a terra. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Precisa de força de vontade para a gente sair deste ponto e ir para este outro ponto. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente observa aqui. O empenho da transformação moral. A ação incessante de transformação moral é trabalho de todo dia e de toda hora. Então, não tem assim uma nutricionista que vai dizer, olha, você tem que se alimentar de transformação moral de 3 em 3 horas para poder você concluir o seu processo de transformação moral. Não é assim. A transformação moral é 24 horas por dia em todos os lugares. Porque em todos os locais e em todos os momentos, a gente é tentado a dirigir a nossa vontade para a luz, para o estacionamento ou para a sombra. A gente todo o tempo tem a condição de decidir qual é o caminho que você quer tomar. É no trânsito, é em casa, é numa discussão, é numa contenda. Você decidir silenciar, você decidir dizer alguma coisa, é a força de vontade na ação de transformação moral. Não dá tréguas. E outra coisa, a vigilância tem que ser permanente. Porque na hora que você tem vontade de mudar, tem muita gente que tem vontade que você continue de onde está. É uma disputa. Nós, enquanto espíritos, sabemos que os espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que o que a gente imagina. Então, quando você decide a sua transformação, uma legião de espíritos que decidiram pelo estacionamento ou pela alimentação da materialidade deixam de contar com você e vão lutar para que você permaneça nas suas mãos e vão continuar influenciando. Então, a vigilância tem que ser permanente, porque esta decisão de sair da sombra, de ir para a luz, deve incomodar a muitos. Deve incomodar a muitos. Não é porque é aquela história, eu sou amigo de fulano, mas eu só sou amigo de fulano porque ele conta comigo para viver determinados momentos, determinados vícios, determinadas situações. Na hora que eu digo eu não vou mais, ele já não acha bom mais a sua companhia. Porque, na verdade, não é a sua companhia. É o alimento de um determinado prazer materializado. Quando você decide que agora eu quero mudar, o outro não quer mudar. Aí fica dizendo que nada, rapaz, o negócio é aqui. É a porta estreita e a porta larga. Quando você decide caminhar pela porta estreita, muitos serão os convites para a porta larga. Não é? Então, a vigilância tem que ser permanente, a fim de evitar tropeços, quedas, retrocessos, né? Mesmo não sendo possível fugir das recaídas, digamos assim. É natural. Vocês viram o filme Chosen, o seriado Chosen, já viram, não? Então, você pode observar ali a recaída de Maria Madalena. Chega um determinado ponto que ela aquece seguir o Cristo, mas tem um dia que ela dá uma mergulhada. Puxa vida, eu quero voltar ao que eu era. Assim somos nós. Quantas vezes a gente decide pela opção de seguir ao Cristo? Adotar um trabalho, botar a mão na charrua e não olhar para trás. Mas tem dia que eu vou dando-se para lá tudo isso, eu vou embora, eu vou voltar para a minha vida. E você fica nesse conflito. Porque o homem velho lutando contra o homem novo. Aquele que já conhece a luz querendo viver ainda nas sombras. Porque nós somos assim, cara, daquela história que a gente está dizendo. Conhecer o nosso passado, a gente sabe que a gente já viveu nas sombras. Se nós fôssemos da luz, a gente não estava passando por isso aqui. A gente já estava em outro patamar, digamos assim, torcendo pelo Náutico, ainda não estava mais. Né? Brincadeiras à parte. Tudo bem. Tá certo, torce pelo Avaí, tá certo. Brincadeiras à parte. Então, na verdade, quando a gente já conhece a luz, a gente não pode mais
aquecer, né? Então, é essencial não se deixar levar também por excessivos sentimentos de culpa. Que às vezes você retroage, a gente viu isso com Maria Madalena, e a gente tem que entender que é natural do processo humano essa vacilação. É natural essa luta do homem velho contra o homem novo. E não ficar se culpando, meu Deus, porque eu fiz isso. Não, é natural do processo humano olhar para trás. Tanto é que Jesus disse, ei, bote a mão na charrua, não olhe para trás. Se ele disse isso, é porque ele sabe da nossa condição de ainda estar olhando pelo retrovisor. Né? Ainda está olhando pelo retrovisor. É aquela história do cara que está em família, que já superou não sei quantas crises conjugais, e quando chega no famoso almoço de domingo, ele começa, aí não tem o que fazer, ele faz, mas você lembra que 2 meses atrás você disse não sei o que para mim? Aí o cara fala, mas rapaz, 2 meses atrás eu não disse nada. Não, mas você disse, foi assim, você estava assim, estava assado. Ou seja, você fixou a imagem daquela situação. Aí o outro fala, tá, mas também há 1 ano atrás você fez aquilo. Aí pronto. Ou seja, você tirou do guarda-roupa um bocado de assombração que você já tinha superado. Você já tinha superado. Aí você trouxe para a cena do baile aquelas assombrações todinhas. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você já tinha superado. Não tem mais que trazer a cena. Já passou, já superou, você já está em outro patamar. Né? Então, tem que se perdoar por tudo isso. Eu errei. Eu não quero errar mais. Essa que tem que ser a nossa atitude. Ou a gente está isento de erros? A nossa caminhada está repleta de erros, de equívocos. Qual é a atitude de transformação? Eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar. É daqui para frente. É daqui para frente. Não vamos estar. Quando Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo exatamente isso. Ó, deixa para quem é da matéria cuidar das coisas da matéria. Olhe para o espírito. Olhe para frente. O que morreu, morreu. Vamos olhar para frente. Não é que a gente tem que esquecer os nossos amores, os nossos valores, mas a gente tem que se lembrar das coisas boas, das coisas virtuosas que nos preenchem e que formam o que nós somos hoje. Né? Então é importante, sim, conservar uma atitude positiva de vigilância mental e emocional. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores, os seguidores do Cristo. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes, e procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenações, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Ou seja, aceitarmos-nos como somos. Nós somos assim. Isso é a resultante das nossas jornadas evolutivas. Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Eu não sou nem melhor nem pior. Eu sou o que eu sou. Agora, conhecendo Jesus, conhecendo o propósito do Cristo, a nossa vida há de se transformar. Porque passa a ser entre você e ele. Você não precisa mais de intermediários que aprovem ou reprovem. É você, a sua consciência e o Cristo. Porque todas as vezes que você adota intermediários nesse caminhar, todas as vezes que você ouve opiniões nesse caminhar, você tende a se decepcionar. Por quê? Porque os outros também são imperfeitos. Os outros vão criar situações e circunstâncias que são imperfeitas, são da matéria. Mas se você eleva o sarrafo, coloca lá para cima, é com o Cristo. Então o Cristo é o seu farol, é a sua luz, é a quem você serve. E você serve aonde? Em todo lugar, em todas as horas, em todos os momentos. É por isso que é ininterrupto o processo de transformação moral.
Porque ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Num diálogo com Tomé, quando ele se despedia dos apóstolos, e Tomé fazia, mas Jesus, tu estás indo para onde? E como é que a gente faz se a gente não sabe o caminho? Você veja, se coloque na situação. Apóstolos, nós somos apóstolos do Cristo, em maiores ou menores dimensões. Somos apóstolos, somos seguidores, somos alunos do Cristo. Então, Jesus, professor daquela escola de alunos, dos seus apóstolos, chega para eles, está chegando o tempo de que eu me vou. Eu não vou ficar com vocês mais muito tempo, se despedindo, porque ele sabia que se aproximava o momento de ser preso, condenado, crucificado. Então Tomé vira para ele, mas o senhor já vai, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos para onde? Se nós não sabemos o caminho. Aí Jesus vira para nós, porque nós somos esses apóstolos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala isso para cada um de nós o tempo todo. Então, transformação moral é seguir o Cristo. É seguir este caminho, é entender essa verdade, viver essa vida. Esse é o caminho da transformação moral. E nós seremos reconhecidos pelo quê? Pelos nossos frutos. A atitude que você tem de manhã, de tarde, de noite e de madrugada é compatível com a vivência com Cristo? Ele faria o que eu estou fazendo? Eu faria o que se estivesse no lugar dele? Então, é como nos ensina o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Se você tiver em alguma circunstância que você tenha dúvida, eleve o pensamento e pense, como é que o Cristo agiria se estivesse em meu lugar? O que é que ele faria? Que caminho ele adotaria? Ele agrediria? Ele perdoaria? Ele entenderia? Ele relevaria? Ele aguardaria um momento oportuno? Que atitude seria a atitude do Cristo? Então, às vezes, esse é o farol das nossas vidas. Ele saberia usar o tempo como aliado ou seria o tempo uma ferramenta de precipitação? Porque hoje em dia a gente muitas vezes usa o tempo como uma ferramenta de precipitação. A gente planta uma semente e quer que ela nasça no outro dia de manhã. A natureza nos ensina que o processo não é assim. Que você semeia, você rega, ela nasce, ela cresce, você aduba, ela frutifica e só depois você colhe. Às vezes a gente quer colher antes de ter semeado. Né? É aquela história, uma mulher dá à luz em 9 meses, é o ciclo da gestação. Mas 9 mulheres não dão à luz em um mês. Você, não, eu quero que o menino nasça em um mês. Não tem jeito, meu amigo. Ah, mas eu vou botar 9 mulheres. Não vai. É o ciclo. Então, a gente tem que usar o tempo como nosso aliado também. Não é? Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Essa mensagem é de Emmanuel, no livro Rumo Certo, Autoaprimoramento. Né? Então, o empenho na transformação moral é trabalho de todo dia, de toda hora. É necessário vigiar pensamentos e ações, porque qualquer vacilação, o pensamento vai embora. Né? E eu tenho dito ultimamente, meus irmãos e amigos, o que os espíritos nos alertam. O mundo está inflamado. O psiquismo da Terra está doente, porque a gente está passando por um processo de transformação, de transição. Então, as influências espirituais estão muito grandes. As angústias, os medos estão muito grandes.
O sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, Jesus nos alertaria que quando chegasse esses tempos, o amor de muitos esfriará. Aí a gente toma aquele susto, mas o que é que significa isso? O amor de muitos esfriará. O que é isso? É que as dificuldades, as angústias serão de tamanha dimensão que até quem ama ficará um pouco assim atônito pelo cansaço, pela sobrecarga, pelo que Jesus fez, que se afastou para o monte, para o Getsemane, para orar. E disse, sobrecarregado, exausto, Pai, afasta de mim esse cálice. Se possível, me livra desta hora. Foi o momento do clímax do sofrimento do Cristo ao constatar a crucificação. A condenação infame pelos humanos que ele ajudou a criar. Jesus é o governador planetário. Então, nessa hora, o Cristo, puxa vida, mas aí depois ele é o Cristo. Mas para isso eu vim a essa hora. É a passagem também da parábola da figueira que secou. É? Mas para isso eu vim a essa hora. Ele diz, eu me livra desta hora, mas depois ele, na sequência, diz, mas para isso eu vim. Então é o testemunho de cada um de nós. Também, quando o peso está grande, para isso eu vim a esta hora. Para esta encarnação, você veio dar esse testemunho, não é? Conservar a atitude positiva sempre. Pensamento positivo. Eu botei na sexta-feira de manhã o videozinho das crianças dançando, brincando. Às vezes as pessoas se surpreendem com alegria. Jesus é a alegria dos homens. Então a gente tem que ter uma atitude positiva, porque a alegria é esse antídoto na nossa alma. Por mais que o mundo esteja doente, como a gente estava dizendo que está, não é? A gente tem que colocar esse antídoto dentro da gente. Alegria. Por que eu tenho que estar alegre? Eu sou algum abestalhado, porque o mundo está em dificuldade, sofrido, e eu vou ficar rindo, é? Não é isso. É a confiança, é a fé de quem está dirigindo. É a fé no futuro. É aquilo que a gente dizia, o que é felicidade? Questão 922 do Livro dos Espíritos. O que é felicidade? Felicidade, existe uma cota particular de felicidades, que para um é uma coisa, para outros é outra. Mas haveria alguma coisa comum que pode caracterizar a felicidade para toda a humanidade? Os espíritos respondem que sim. Felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Acabou. Qual é o problema? É a gente identificar o que é necessário, do ponto de vista material. É a gente saber o que é necessário. A posse do necessário. O que é o necessário? Para um, pode ser apenas um pedaço de pão. Para outro, pode ser pão com queijo. Para o outro, pode ser um queijo importado. Mas o outro pode achar que é pouco, que é um presunto de Parma. Mas o outro pode querer um pata negra. Ou seja, a posse do necessário, ela varia conforme aquilo de onde está o nosso tesouro, aí estará o seu coração. Né? O que é que eu necessito para ser feliz? Né? Então, uma vez eu ouvi numa rádio uma criança que estava morrendo de fome no interior, no sertão do Ceará. Morrendo de fome. A gente pensa que não existe, não existe. E a mãe não pegou aquela criança nos braços e tal, naquela situação. Aí a criança disse, não, mamãe, se despedindo, aí a mãe vira para ela, não, minha filha, não se preocupe não, que daqui a pouco você vai estar no céu, você vai ser um anjinho que vai estar no céu. Aí a criança vira para a mãe e fala, mãe, no céu tem pão. Ou seja, o céu daquela criança era um pedaço de pão. A posse do necessário, né? Então, quando a gente tem pão na mesa, o que é o céu? É alguma coisa material
Provavelmente não. Provavelmente a mesa que a gente quer, o céu, é o ambiente, a paz, a harmonia, o lar em paz, né? Então, este céu, ele varia. Mas se eu já tenho a posse do necessário, o que é que me dá mais motivo de ser feliz? É a consciência tranquila. Ou seja, eu fiz todo o bem que podia, eu evitei todo o mal que podia. Eu não sou responsável pelo mal decorrente do bem que eu não fiz. Então eu carrego comigo a minha consciência tranquila e a fé no futuro. Eu não vou morrer. O Cristo me dirige e segue adiante para Galiléia. Então essa fé me tranquiliza. Então eu sou feliz diante das adversidades e eu não vou intoxicar o meu pensamento. Já que o mundo está doente e esse psiquismo está doente, a gente tem que vigiar permanentemente, porque está todo mundo inflamado. Qualquer coisa que alguém faça, o outro reage na hora, o outro briga, o outro discute. Eu não vou ser agente multiplicador da angústia, da irritação. Eu vou ser agente multiplicador da paz, da serenidade. E muitas vezes você dizer alguma coisa boa a quem está inflamado pode ser um gatilho para disparar uma confusão. Aí muitas vezes é melhor silenciar e emitir um pensamento de paz, de luz, de prece em silêncio. Às vezes não dá para dizer nada naquele momento. Então você se afasta e ora para evitar alguma coisa maior, porque o mundo está inflamado, né? Evitar sentimento de culpa. Não. Erramos, mas vamos olhar para frente. Vigilância permanente para evitar tropeços e quedas e que não há tréguas, é o tempo todo, né? Então esse é o processo de empenho de nossa transformação moral. É quase impossível melhorar-se demoradamente, moralmente, sem sacrifícios ou renúncias. Estes são experiências educativas que favorecem o desenvolvimento da capacidade de discernir entre o bem e o mal. Dessa forma, o espírito aprende a fazer escolhas mais sensatas, conquistar amizades preciosas que lhe auxiliam no propósito de mudança. Entende, finalmente, que não é possível evoluir sem a sincera manifestação de amor ao semelhante, de acordo com esta conhecida instrução evangélica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a si mesmo, a ti mesmo. A transformação para melhor, segundo Emmanuel, está simbolicamente representada em duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra chama-se sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. É como nos disse o Espírito um dia desse: o conhecimento, o estudo nos aproxima dos maiores, do mundo maior. Cada vez que a gente estuda mais, a gente compreende melhor o que eles querem dizer para cada um de nós, né? Então, o conhecimento nos comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descendentar o viajor, sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. A gente até brincou a semana passada que tinha água, mas não tinha copo. Aí eu disse: a gente vai estudar um termo de amor e sabedoria. Amor e sabedoria é exatamente isso. A bondade que ignora é o poço amigo.
eu estou no deserto e tem um poço maravilhoso. Mas o que é que adianta eu ter apenas um poço maravilhoso para dessedentar a sede se eu não sei para onde vou? E a outra questão aqui, a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino em forma de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Ou seja, eu tenho uma placa dizendo qual é o caminho, mas se naquele caminho eu não tenho um poço para beber água, eu vou sucumbir no meio do caminho. Então eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que ter a informação e tenho que ter o poço para poder dessedentar. É o amor e a sabedoria. Né? A doutrina espírita representa, nesse contexto, poderoso meio de auxílio, pois orienta que, a despeito de termos sido criados simples e ignorantes, estamos destinados à felicidade, que cedo ou tarde alcançaremos por meio do esforço próprio. Eis algumas práticas que favorecem o esforço de melhoria espiritual. Conhecimento de si mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, você se conhecer. Né? Questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho nos informa o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, ao final do dia, ele verificava se aquele dia ele estava com a consciência tranquila. Por quê? Porque ele observava se não faltar algum dever e se ninguém tinha motivo para dele se queixar. Consciência tranquila. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E ele não fazia isso como a gente faz normalmente, de ano em ano, que é um marco temporal. Toda vez que o ano vai virar, eu faço uma análise do ano que passou e prometo que vou fazer para o ano que virá. Ele fazia isso diariamente. Né? Então, todos os dias ele parava para olhar o que precisava fazer. Né? Caminho reto. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a lei de Deus. Aquela história. Tudo que eu faço, Jesus o faria, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. A história do homem de bem, questão 918, comentário. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a verdadeira lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído desse sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmão sem todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Então é um roteiro a gente seguir esse caminho do homem de bem, escolher o caminho reto, escolher o caminho, a verdade e a vida. E este caminho, a verdade e a vida, é seguir o Cristo. Essa que é a conduta do caminho reto nesse nosso processo de transformação moral. Oi? É quase a mesma coisa. Todo mundo bebe na mesma fonte, Cida. A informação, o amor de Deus, ele vem de cima. Então, cada um vai bebendo e traduzindo conforme aquele momento. Mas é o mesmo caminho, é o mesmo roteiro, né? Combate às más inclinações e aos maus hábitos. O nosso desafio, né? O homem velho, enquanto puderes escutar
ou perceber a palavra hoje com a audição ou com a reflexão do campo fisiológico, vale do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tuas marchas. Todos os pequenos mau hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já dispunham de algum conhecimento da vida espiritual. Então, fazer um esforço enquanto é hoje, como nos dizia Peixotinho, né? Eia agora, enquanto é hoje. Então, é o desafio da gente vencer as nossas imperfeições hoje, superando cada dia, cada momento, cada dificuldade. Então, a gente tem mania de estar adiando, vamos deixar para amanhã, eu que o diga, todo ano eu começo uma dieta, toda segunda-feira é dia de eu emagrecer. Então, a gente tem que enfrentar os nossos desafios enquanto é hoje. Esse é que é o desafio de combater os maus hábitos e as más inclinações. Trabalho de todo dia, trabalho de toda hora. A gente, quando menos espera, se vê criticando alguém. A gente, quando menos espera, se vê sendo agressivo. Aí você diz, puxa vida, eu ainda sou esse homem velho ainda existe dentro de mim, então a gente tem que estar sempre combatendo essa situação. E é muito comum a gente ficar imaginando que fulano é incapaz de fazer. Não é não, fulano é imperfeito. E ele também erra, ele também se equivoca, porque estamos todos a caminho. Então, questão de combater essas más inclinações e esses maus hábitos são tarefas cotidianas. A gente está se analisando toda hora. Na hora que a gente fizer, a gente anota. Minha mãe dizia muito o seguinte, fotografa, Jesus. Quando eu fazia alguma coisa assim que não devia, a mamãe fazia, fotografa, Jesus. Então, é um registro que a gente tem, né? Quando a gente se fotografar, quando a gente tem essa consciência de que já não está fazendo aquilo que devia fazer. Tem gente que não tem consciência do mal que está fazendo. Mas se você já tem a consciência de que fez alguma coisa errada, despertar para aquilo que você fez errado já é o começo. Da próxima vez, você pensa duas vezes se vai fazer ou se não vai fazer. É aquela história, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. É a atitude de Cristo internalizado na Vila de Paulo. Então, quando você internaliza o Cristo dentro de você, a sua atitude, por certo, mudará. Porque será o reflexo do Cristo dentro de você, né? Cultivo de laços de amizade e simpatia. Os laços de amizade extrapolam os da família, consanguínea, como ensina Jesus. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Apontando para os discípulos com a mão, disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Após duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, a gente está sempre ampliando esse conceito de amizade e de simpatia, pelos laços que nos vinculam. A parentela corporal, a gente vincula-se a ela no nascimento. Mas a parentela espiritual a gente criou ao longo de inúmeras existências e está criando permanentemente. Quando a gente conhece uma pessoa, relaciona, se estabelece laços, a gente está ali criando laços que a gente não sabe se já tinha ou se está criando, para que permaneça, para que continue, para que cultive. Porque o objetivo da gente é cultivar a família universal. Somos todos filhos de Deus, digamos assim, né? É isso aí. Fortalecimento espiritual por meio da oração. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força mental necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto que deste se afastou. Então, aquela história, a prece não vai lhe libertar das dificuldades, mas ela vai lhe fortalecer para enfrentar essas dificuldades. Você precisa desse alimento para poder estar enfrentando tudo isso, né? Trabalho incessante. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. A história do tanque de lavar roupa, né? Olvidar os assuntos amargos
servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho da terra onde a providência divina nos situou. Ninguém está situado onde não deveria estar. É em casa, é no trabalho, é no ambiente que você influencia. Você não está de graça nesse contexto aí, né? Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a comunidade, com a humanidade, e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Aonde é que a gente pode ser útil? Em toda parte. A gente não pode escolher aonde a gente pode ser útil. A gente pode ser útil em toda parte, né? O empenho na transformação moral, resumindo, passa pelo desenvolver a capacidade de conhecer a si mesmo, discernir se está no caminho certo, combater as más inclinações, fortalecer-se espiritualmente e trabalhar incessantemente. Esse é o empenho da transformação moral. Sigamos avante, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, como nos diz Emmanuel, não é isso? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, Emmanuel nos brinda para a gente concluir esta mensagem, dizendo: é tempo de recomeçar. Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esquecestes, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna ao calor da experiência a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isto não é motivo para desgosto e autopiedade, porquanto, frequentemente, o malogro de nossos anseios significa ordem do alto para mudança de rumo, e começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Temos sido, talvez, desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àquele que nos cerca. Teremos perdido afeições que suponhamos inalteráveis. Todavia, não será justo por isso que venhamos cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Desfaçamo-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Então, meus irmãos, está aí a nossa conclusão desse estudo,
de que é necessário a transformação moral, a força de vontade, e é tempo de recomeçar, né, rumo a essa transformação moral. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos ilumine e que sigamos com Ele nesse propósito de estarmos transformados para herdar a nossa